Esse vídeo aqui vai ser usado para mostrar as bases do corte em desenho técnico. Por que eu faço cortes em desenho técnico? Então vamos supor que eu tenho essa peça aqui. Vocês podem ver que é uma luva, vamos supor, uma coisa parecida com uma luva. Aí eu quero saber, para fazer um desenho técnico dela, eu preciso saber exatamente como ela é. Então eu, usando as vistas, eu colocaria, por exemplo, na vista frontal, seria assim que eu veria a peça no mundo real. Mas no desenho técnico eu não vejo assim. No desenho técnico eu vejo com as nuances, com os detalhes dela. Então aqui, usando as linhas tracejadas, eu vejo uma série de detalhes no interior dessa peça. Se eu girar aqui, eu começo a descobrir do que se trata esses detalhes. Pois bem, no desenho técnico, eu quero ver esses detalhes dentro das projeções das vistas. Essa seria a frontal e a superior, por exemplo. Seria o bastante para eu definir bem uma peça desse tipo, uma peça simples, uma peça simétrica, uma peça de revolução, que a gente chama, uma peça, ou seja, ela é feita de forma baseada em círculos, em raios, então é uma peça de revolução. Só que ainda assim, principalmente na vista frontal, eu gera algumas dúvidas, gera alguns problemas de entender do que se trata essa peça com essa série de linhas tracejadas. Então qual a ideia do corte? A ideia do corte é eu traçar um plano dentro da minha peça que vai expor o interior dela para que melhor seja visto. Então, voltando à visualização completa da peça, como seria, se eu for traçar um corte nela, eu traço através de um plano, que eu chamo de plano de corte. Esse plano de corte, ele atravessa a peça numa região de interesse, por exemplo, aqui. Então, nessa região de interesse, quando eu traço esse plano aqui, eu exponho o interior da peça. Então agora, voltando para linhas, eu traço o interior da peça aqui. Tudo bem? Ou então, se eu for traçar assim, eu vejo melhor do que se trata esse objeto. Correto? Então, voltando agora à visualização completa, eu posso ver aqui, ó, que o plano de corte cortou a peça no meio. Então, quando eu tinha a visualização completa, eu tinha dificuldade, mesmo usando linhas tracejadas para expor o interior, de identificar o que há ali no meio desse furo aqui, ó, desse furo dessa luva. Quando eu crio o plano de corte e exponho o interior, eu vejo de forma bem mais clara que se trata de um espaço para inserção de um anel de vedação. Então, aqui esse é um exemplo bem simples do que pode ser o plano de corte. Quais são as formas que um plano de corte pode ser feito? Eu posso criar planos de corte frontais, planos de cortes superiores, planos de cortes laterais. Tudo bem? Nessa peça aqui, por ser uma peça simétrica, o plano de corte frontal é exatamente igual ao plano de corte lateral. Para gerar um plano de corte, eu posso fazer ele inclinado, por exemplo. Eu posso ir girando o plano de corte de acordo com o meu interesse, tanto num sentido quanto no outro, para expor algo que me seja interessante. Então, supondo que eu fosse fazer o plano de corte dessa peça aqui, escolhendo a partir do frontal. Então eu iria expor o ponto de interesse aqui. Eu iria expor o local de interesse desse plano aqui, certo? Então aqui eu tenho a peça, cortando de frente para o plano frontal, eu estaria expondo aqui o interior. Transformando isso para linhas de desenho técnico, eu traria dessa forma. Só que o que acontece? Eu continuo tendo linhas tracejadas que me incomodam um pouco na visualização desse desenho aqui. Vocês podem observar essas linhas.
Essas linhas correspondem aos furos que restaram lá para trás. Aqui a gente pode ver bem esses furos. O que acontece? Como a função do corte é mostrar detalhes que me sejam interessantes, quando eu fosse representar o corte dessa vista aqui, por exemplo, eu iria suprimir, melhor dizendo, desculpa, essas linhas. Então eu ficaria só com o interior dela. Então aqui eu veria o corte em si, com as duas regiões furadas, que seriam essa, e a região onde eu tenho o anel de vedação, que seria essa daqui, certo? Então essa é a base de um corte. Bom, então continuando aqui, se eu viesse fazer o desenho técnico daquela luva lá, eu teria aqui, a partir da vista frontal, eu veria os furos aqui de cima dela, que ficam em fixação, a linha tracejada representando a parte do chanfre e as linhas de simetria. Se eu fosse projetar a vista superior dessa luva, como ficaria? Bom, eu vou fazer a projeção dessa vista superior. Pronto. Então aqui eu teria aquela projeção da vista superior dela. Eu teria aqui o chanfro designado e a parte das linhas também designando os furos de fixação e as outras linhas designando o furo de passagem dessa luva. Então ficaria dessa forma. Só que esse desenho aqui da vista superior dele não me acrescenta informações de forma tão útil como se eu fosse traçar um corte. Então qual é a solução? É traçar um corte e ver os detalhes que ficaram faltantes dessa vista. Então quando eu vou fazer um corte, vou traçar um corte aqui no eixo de simetria horizontal dessa peça e vou trazer ele para cá, para efeito de comparação. Vou apagar esse nome aqui para não atrapalhar. Então, para efeito de comparação, eu tenho aqui a vista do corte, certo? O que acontece? Olha só como essa vista do corte me traz mais informações e informações mais relevantes do que a vista superior puramente projetada. Aqui eu tenho uma série de detalhes que estão encobrindo o que eu quero ver e que não me mostram de forma adequada. A partir do momento que eu traço o plano de corte aqui e mostro ele aqui, eu já trago uma série de informações novas. Claro que ficaram aqui faltando as linhas tracejadas correspondentes aos demais furos. Elas estariam aqui. Só que se eu traçá-las, eu não acrescento informação. Eu atrapalho na resolução do entendimento dessa peça. Então, nesse caso, eu vou suprimir essas linhas. Agora sim eu tenho um objeto muito mais fácil de cotar, muito mais fácil de visualizar e muito mais fácil de entender. Bastando apenas eu lembrar que essas achuras aqui, nas regiões onde elas estão mostradas na peça, corresponde às regiões onde o plano de corte atravessou, que seriam as regiões onde o plano de corte atravessou da peça, mas não eram vazias, não eram regiões vazias, eram regiões onde tinham massa. Então essa é a ideia do corte, é eu trazer informações, trazer detalhes de forma a facilitar o entendimento da peça e também, claro, facilitar a cotar. Por isso que seria melhor eu representar essa peça com a vista frontal e um corte, do que com a vista frontal e a superior. Tudo bem, gente? Então, esse está lançado a base do corte em desenho técnico.